E aí, nerdolas, tudo bom com vocês? Aqui é Del Castro e bem-vindos para mais um vídeo. Galera, saiu o primeiro episódio da série de It a Coisa, na verdade, It, Bem-vindos a Terry. E eu assisti o primeiro episódio e, cara, tá maravilhoso, tá muito bom. E hoje eu vim fazer uma análise desse episódio que tem algumas coisas bem interessantes e tá prometendo muito. Esse primeiro episódio, pra mim, me deu muita vontade de assistir o resto da série. Agora vamos ver se o resto vai ser tão bom. O objetivo do primeiro episódio é sempre chamar a atenção da pessoa para querer assistir o resto. Isso ele já fez. Agora vamos ver se vai manter o pessoal assistindo até o final. Lembrando que esse vídeo aqui vai ter spoilers, então se você não assistiu ao primeiro episódio ainda, o que você tá esperando, meu querido? Vai lá, assiste o primeiro episódio, eu garanto, confia em mim, eu garanto que vai ser muito bom. Aí volta e assiste o vídeo. Dá uma pausa aqui, vai e volta. Você não pode perder esse vídeo aqui também. Mas não bora enrolar mais, sem mais desperdício, bora pro vídeo. Então, gente, essa série, ela se passa um pouco antes dos filmes, lá pelos anos 60. E é muito da hora a gente ver que já no começo, a gente acompanha um garoto ali que tá tentando fugir, ele encontra uma família. E depois de muita coisa louca que acontece no carro, dá pra perceber que essa série ela vai ser bem mais violenta. Para algumas pessoas isso vai ser maravilhoso, porque o povo gosta dessas coisas mais gore e tudo mais, quando é envolvido com terror. Essa série vai ter muito mais isso do que o filme, os próprios produtores já confirmaram isso. Inclusive, nessa mesma cena do garoto tentando fugir da cidade no carro, nós podemos ver ali que uma mulher ela dá luz a um bebê demônio muito feio, e eu tenho uma teoria envolvendo ele que eu conto já já. É uma loucura? É, mas pra mim faz sentido, por algum motivo. Eu quero saber se vocês concordam comigo. Mas continuando, a gente acaba acompanhando ali os amigos, entre aspas, dele, não são bem amigos dele, mas algumas crianças ali ao redor dele, que acabam ficando um pouco curiosos e acabam indo atrás dele. E aí a gente percebe que vai ser praticamente a mesma coisa dos filmes. As crianças vão ser o foco. Até porque o Pennywise ele sempre foca em assustar as crianças. Então vai focar sempre nas crianças estranhas. Mas vai ter uma coisa muito legal envolvendo essas crianças que pra mim foi o que prendeu. Foi o que prendeu nessa série. Mas uma coisa muito curiosa acontece no momento em que esse garoto, Matt, que é o que morre no começo, ele se encontra com uma garota e tem um detalhe ali, um easter egg, pelo menos pra mim, aquilo ali foi uma referência. Por quê? Nos livros do Stephen King, ele tem ali o seu próprio universo e tudo mais, aonde tem várias entidades que representam várias coisas. Aí nós temos o Pennywise, que é a entidade que representa o medo, e ele tem um irmão, que é a contraparte dele, que é uma tartaruga cósmica gigante, que representa o bem no mundo, no universo. E nesse momento em que esse garoto tá com essa menina, eles estão abrindo uns brinquedinhos ali, praticamente um Kinder Ovo, um negócio com um brinde. Ela ganha uma coisinha aleatória e ele acaba conseguindo uma tartaruga dourada. E aí ele, como gosta de dar a tartaruga pra ela fala, isso é muito bom, porque tartarugas, elas representam boa sorte. Na hora que eu assisti isso, pra mim isso daí foi uma referência clara a esse irmão do Pennywise, quando ela falou que tartarugas trazem boa sorte. Pra mim isso aí foi uma clara referência ao irmão dele, que representa a bondade. Será que ele vai ser mencionado? Não sei. Mas os produtores falaram que vão contar mais sobre a origem do Pennywise nessa série. Agora vai focar mais nessa coisa cósmica, os irmãos dele, uma tartaruga gigante no espaço, aí eu já não sei. Uma curiosidade muito da hora, que provavelmente muita gente não percebeu, é que em um determinado momento no episódio nós temos ali uns sargentos, uns soldados, uns major, chegando ali numa base militar. E dá pra perceber uma coisa, o pessoal fica olhando estranho pra um dos soldados, porque o cara é negro. E eu não sei se vocês vão perceber a mesma coisa que eu, só que parece que a forma como as pessoas estão olhando pra ele, e tem um cara lá que desrespeita ele, olha pra ele cima a baixo assim, como se não gostasse dele, eu acho que vai abordar um pouco mais essa coisa do preconceito. Tem até um momento que aparece um cara ali que parece que é um faxineiro, que também é negro, fica olhando pra ele assim, como se fosse, meu filho, você tá muito ferrado. Então eu acho que vai focar um pouco mais nisso nesse personagem. Mas qual é a curiosidade em si? O nome desse cara é Major Hanlon. Aí você deve estar se perguntando, tá, o que isso tem a ver? Nos próprios filmes nós temos aquele personagem, o Mike Hanlon, que é o garoto que faz parte ali do grupo dos perdedores, que no segundo filme ele é o cara que continua vivendo na cidade, mesmo depois de muitos anos. E aí, como isso já se passa muitos anos atrás, provavelmente eles são parentes, descendentes. Aí a gente já pode deduzir que provavelmente, mesmo que esse personagem venha a morrer mais pra frente na série,
a família dele provavelmente vai continuar morando na cidade até chegar nesse garoto que nós acompanhamos nos filmes. E um detalhe também engraçado, que é legal eles terem abordado isso, porque como se passa no passado, em vários momentos no episódio, nós podemos ver alguns anúncios falando que eles vão construir uma estátua do Paul Bunyan, que é como se fosse o mascote da cidade, que é um lenhador. E essa mesma estátua que eles anunciam que vão construir, é a que nós vemos atacando lá no segundo filme. É aquela estátua que ataca o Rich. Quando o Pennywise faz a estátua ganhar vida e ataca ele, é a mesma coisa. Aqui ela ainda vai ser construída. Mas a questão é que a história vai enrolando tudo mais, vai mostrando um pouco mais personagens pra gente focar neles, como cada um tem uma vida meio triste, assim como a gente vê nas crianças no filme. Inclusive é bem legal que em um momento aparece um garoto lá num quadril do Batman, que é a primeira história em que aparece o cara de barro. Nós temos ali o Batman e o Robin contra o cara de barro, é a primeira história deles. Esse easter foi bem de leve ali, mas foi da hora. Inclusive o pai reclama com o garoto pra ele deixar de fantasiar. Não escuta ele não, garoto, continua lendo os quadrinhos. Na verdade ele nem vai poder, e você vai saber por quê. Esses garotos acabam indo atrás de uma garota que ajudou esse garoto Matt, e eles vão atrás de uma música, de um filme que ele acaba fazendo uma das garotas escutar. Eles falam, opa, isso é uma pista, vamos atrás. É legal essa coisa das crianças investigando, lembra até um pouquinho de Stranger Things também, essa coisa das crianças investigando. Mas aqui chega o ápice do episódio. Essa é a parte que você fala, meu Deus, eu preciso ver mais episódios. Porque o que acontece? Os garotos estão assistindo no cinema esse musical, aí eles acabam vendo o garoto dentro do filme. E é bem aquelas cenas que a gente vê nos filmes de It a Coisa, onde aparece o Pennywise dentro do filme se mexendo. É tipo isso, aí eles acham que é o garoto. Só que obviamente é o Pennywise, ele dá aquele sorrisinho, com aqueles dentinhos de palhaço. E aí vem a questão. Como os produtores falaram que o Pennywise ele ia assumir outras formas na série, muita gente pode especular de que aquele bebê demônio maluco que aparece, que eu mencionei, é o próprio Pennywise. E pode realmente ser. Mas, como a gente vê nessa cena, o garoto, o sorriso dele ficando com a feição do Pennywise, eu deduzo que o Pennywise se assumiu na forma do garoto. Ele começa a falar umas coisas ruins ali pros garotos pra traumatizar eles. E ele tá com esse bebê nos braços. Aí você pode falar, isso é uma ilusão dele. Sim, pode ser. Mas qual é a teoria que eu tenho? Tem uma coisa que não foi mostrada nos filmes do It a Coisa, mas que tem nos livros. O Pennywise, uma das formas originais que ele tem, além de ser aquelas luzes que nós vemos nos filmes, que são as luzes do medo, ele também tem a forma de uma aranha gigante, que é uma das formas originais dele. E ele, inclusive, pode colocar ovos. E nos próprios livros é descrito que ele coloca ovos ali no esgoto, só que o clube dos perdedores ali do filme, eles encontram e quebram todos eles, pisoteia, quebra. Mas como ele existe há muitos anos, inclusive desde essa época aqui, os anos 60, nada impede que ele já tenha colocado ovos e espalhado filhos por aí. Não deixa nada claro, mas eu tenho essa teoria de que talvez, quem sabe esse bebê louco que aparece, que recebeu tanto destaque, não é? Apareceu em 2 cenas, podia ter colocado só em uma e em outra cena colocar outro bicho. Mas eu tenho essa teoria de que esse bebê, quem sabe é filho do Pennywise. É apenas uma teoria que eu tenho. Vocês comentem aqui o que vocês acham. Vocês acham que eu tô viajando ou se faz sentido? Mas antes de chegar no ápice do episódio, que é simplesmente a cena que é o baque completo do episódio, não se esquece de deixar o gostei no vídeo. Vai aqui embaixo, ativa o sininho e deixa o gostei. Aí, se ativa o sininho, o YouTube já lhe avisa sempre que chegar episódio. E o like vocês vão estar me ajudando demais. Ok? Fechou? Então, bora continuar com o episódio. Por que esse é o ápice do episódio? Simplesmente esse bebê, que o garoto, que na verdade o Pennywise está segurando, ele sai atacando todo mundo e mata 2 dos garotos. Na verdade 3, porque tinha uma garotinha também. Aí acaba sobrando só uma das garotas. E essa cena, ela é fenomenal, porque a gente vê o Pennywise atacando crianças nos filmes, só que não é tão explícito. Aqui é na nossa cara, os garotos sendo dilacerados. Então realmente é como os produtores falaram, aqui é muito mais violento. A garota sai traumatizada, cheia de sangue, com um braço, segurando um braço decepado. Então, esse final é impressionante, porque ele consegue mostrar pra gente, inclusive no próprio final do episódio, a gente vê ali os produtores, o pessoal que estava envolvido falando sobre o episódio, e é como eles mesmos falam. Eles queriam, nessa cena final, mostrar que ninguém está seguro. Eles mostram os personagens, tem um desenvolvimento deles, mostra a família, eles sendo atormentados, assim como nos filmes. E a gente deduz o quê? É o novo grupo dos perdedores. A gente vai ver eles se reunindo para tentar ir atrás do garoto, derrotando o Pennywise, mas não, no final acaba que 3 deles vão de arrasta e só sobra 2 garotas. Então esse final acaba deixando a gente com vontade de assistir, porque a gente pensa, eu não sei o que esperar. Eu tava pensando que ia ser uma coisa, foi outra completamente diferente, então eu tenho que continuar assistindo. Mas as considerações finais são basicamente, esse episódio é nota 10. Ele é maravilhoso. O ritmo dele é bom. Os garotos, eles eram muito legais nesse final, quando os garotos acabam morrendo. Pega você de surpresa, você já quer ir pro próximo episódio, mas vai ter que esperar lançar o próximo. Esse é o ruim de ser episódio semanal.
Além de que, como tem essa promessa de contar a história dele, a gente fica ansioso pra saber como que eles vão adaptar a história dele, do Pennywise, pra essa série, o que vai contar, o que eles vão adaptar. E como é que vai envolver agora essas garotas que sobreviveram. Como que vai envolver agora que elas estão vivas e elas sabem sobre Pennywise, e como vai se desenvolver. E também esse Major, que não mostrou muita coisa sobre ele, também quero saber como é que ele vai se envolver nessa história do Pennywise, porque ele não teve nada a ver com Pennywise. Focou nas crianças, focou nesse Major, só que esse Major não teve nada envolvendo o palhaço por enquanto. Então vamos ver o que esse Major vai ter a ver. E como é que vai ter essa coisa da família dele ficar na cidade, e como vai acabar desencadeando o garoto que a gente vai ver lá no filme. Mas então, eu vou terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. E caso você já tenha assistido o episódio, comenta aqui se você gostou do episódio, se você achou ele tão top quanto eu achei. Porque pra mim esse episódio foi cinema. E o que você está aguardando para os próximos episódios, que minha expectativa está lá no alto. E eu vou esperar vocês para um próximo vídeo. Então, fui!